Está connosco a partir dos estúdios em Lisboa, Maria Celeste Cardona, ex-ministra da Justiça do Governo de Coligação em 2002. Bom dia e obrigada por estar connosco. Tem essa experiência da coligação? Acredita que agora, e tendo em conta o contexto atual, será mais fácil ou difícil esse convívio? Eu não sei se vai ser mais fácil ou mais difícil. O que espero, quase que diria que tenho a certeza que vai acontecer, é que o convívio vai ser tão ou mais adequado e mais ajustado às necessidades atuais, à situação atual, porque no governo de que participei, esse convívio, essa forma de estar e de fazer política era conjunta, tinham objetivos precisos e comuns e, portanto, eu tenho a expectativa de que agora vá acontecer exatamente o mesmo. Aliás, nem poderia ser de outra forma, dado que, como eu já tenho referido, os eleitores, no dia 5 de junho, deram um mandato muito claro e disseram aos políticos que, do ponto de vista imperativo, tinham que prosseguir este conjunto de políticas de modo a ultrapassar as dificuldades que temos neste momento no nosso país. Mas quando dois partidos se unem, evidenciam-se os interesses partidários para que nenhum se sinta prejudicado? Eu não colocaria assim a questão, se me permite. Não são os interesses conjuntos que devem, ou individuais, que devem prevalecer. Naturalmente que os partidos são diferentes, temos filosofias diferentes, temos maneiras de encarar o mundo e a sociedade diferentes, por isso somos dois partidos diferentes, mas na situação atual e no momento atual, do que se trata é de forma conjugada e de forma realista fazermos aquilo que os portugueses nos disseram que devíamos fazer. Devíamos trabalhar em conjunto, estabelecer objetivos comuns, virados sempre para uma finalidade essencial, que é recuperar o nosso país, dar um sinal de esperança aos portugueses. É imperativo que o PSD e o CDS saibam explicar às pessoas e dizer às pessoas que aquilo que vamos ter que fazer, as medidas que vão ter que ser adotadas por via de compromissos internacionais assumidos e também por via das condições específicas em que vivemos, vão ser adotadas com um objetivo. Os portugueses têm o direito de saber para onde estão a caminhar com estes sacrifícios que lhes estão a ser impostos. E isso eu julgo que há todas as condições para que isso aconteça. Aliás, vai ter que ser feito. Portanto, é a necessidade do contexto atual que assim o exige. E como é Paulo Portas como negociador? Muito se tem falado no perfil do líder do CDS sobre esta questão. Já ouvimos Santana Lopes dizer que é um negociador muito duro. Eu não sei se pode dizer que o Dr. Paulo Portas é um negociador muito duro. É um negociador tendo em vista os resultados eleitorais que alcançámos. Eu recordo que nestas eleições estivemos perto de 12%. Naturalmente que temos princípios e bases porque pautamos a nossa atuação e naturalmente que num processo negocial é evidente que ambos procuram, de acordo com aquela visão que eu há pouco especifiquei, de acordo com aquilo que é necessário fazer, mas indicando, dando um rumo a Portugal, naturalmente que enquanto tudo estiver por negociar, nada está negociado, é óbvio. Marcelo Rebelo de Sousa falou num acordo que está a decorrer com serenidade e discrição, um documento semelhante ao de 2002 e um anexo com as diferenças, sobretudo a privatização da RTP. Há ou não, no seu entender, muitas questões em que os partidos podem discordar? Acho que sim, e que devem discordar. O que é importante é encontrar esse ponto comum. Falou nas privatizações, quer do ponto de vista da privatização da Caixa Geral de Depósitos, quer do ponto de vista das dúvidas que temos quanto à privatização da RTP. Aliás, deixe-me recordar-lhe que houve um presidente da RTP, o Dr. Almerindo Marques, que demonstrou que é possível uma gestão racional, uma gestão adequada, tendo em vista os objetivos que uma televisão pública tem que ter e, portanto, aí temos algumas divergências, temos algumas dúvidas quanto à necessidade da privatização neste momento. É preciso verificarmos as condições em que estamos a viver, que estão à nossa frente, que se estão a desenrolar, e quanto à Caixa de Depósitos também tenho vindo a dizer que nos parece que a Caixa Geral de Depósitos, que é uma grande instituição e que pode e deve
funcionar como uma referência do nosso sistema financeiro, que pode e deve e tem desenvolvido esse papel de apoio à nossa economia. Recordo-lhe que a Caixa de Depósitos foi criada em 1876, portanto é uma instituição com uma longa história, uma história de apoio à nossa economia, uma história de uma instituição que sempre esteve virada para esse tipo de objetivos. E, portanto, aí temos algumas dúvidas. Não vem mal ao mundo de existirem essas dúvidas e essas dificuldades. O que importa é que, de facto, as negociações e as conversações, como eu espero que aconteçam, não tenho dúvida que vai acontecer, cheguem a bom porto com os elementos essenciais daquilo que une os dois partidos, que é muito mais significativo do que aquilo que os separa, em meu entender. Mas nestas questões divergentes, quem irá ceder, no seu entender? Sabe que a questão das negociações e a questão das cedências tem naturalmente que ser mútua e tem que interceder aí um outro ponto, um outro aspecto, que é, por um lado, a experiência, por outro lado, o bom senso, por outro lado, uma análise rigorosa da situação em que estamos a viver e daquilo que devem ser as prioridades do próximo governo. E, a meu ver, as prioridades do próximo governo são, por um lado, cumprir as obrigações a que nos vinculamos e, por outro lado, dar esse rumo, indicar esse caminho aos portugueses que, bem carecidos desse rumo, estão neste momento. Os partidos trarão certamente para o Executivo as pessoas mais competentes desses mesmos partidos. Quais são as suas expectativas? As minhas expectativas são que, de facto, também por causa disso, seja possível encontrar um elenco governativo pequeno, julgo, aliás, que haverá acordo entre os 10 e os 12 ministérios e que cada um dos titulares, seja na sua área de intervenção, seja um bom gestor político. É importante referir que estamos a fazer política, não estamos a fazer outra coisa que não seja política, e a política é uma arte muito nobre, mas que sejam os mais competentes, aqueles que estejam mais capazes para rapidamente, porque é também disso que se trata e é necessário ter presente a urgência na tomada de medidas nestas circunstâncias. Eu espero, de facto, que sejam os mais competentes. Tenho essa expectativa. Mas quer avançar com nomes possíveis? Não, não quero. Não gostaria, porque, naturalmente, que muito brevemente, julgo que amanhã, segundo as últimas notícias, já se saberá quem vai ser o próximo elenco governativo. Eu quero, sobretudo, que seja um elenco governativo coeso, que seja um elenco governativo com as suas atribuições e as suas competências bem definidas e que comece de imediato a trabalhar de acordo com a experiência que tenha vindo a acumular. Acredita que haverá lugar para muitos independentes? Deixe-me confessar-lhe uma coisa que, porventura, nestas circunstâncias até pode parecer desadequado. Eu nunca consegui perceber muito bem o que são independentes. Quando fala de independentes, são pessoas que não estão filiadas nos partidos? Eu não tenho nenhuma razão para acreditar que as pessoas que são militantes, que são dirigentes... Pedro Passos tinha avançado com essa intenção de chamar independentes, de trazer independentes. Sim, mas é por isso que eu inicialmente queria ver consigo de que é que estamos a falar. E, portanto, se é de pessoas que não são filiadas em partidos, mas desde que tenham uma experiência de vida que lhes permita, de facto, também do ponto de vista político, desenvolverem as suas opções, não tenho rigorosamente nada contra, assim como não tenho nada contra aqueles que são independentes, mas que são militantes e dirigentes dos partidos. Houve falhas no governo de coligação de 2002 que podem agora ser relembradas para não cairmos no mesmo erro? Julgo que não. Sabe que o governo do que eu fiz parte do primeiro governo do Dr. Durão Barroso e, de facto, o que foi definido através das negociações entre os dois líderes dos partidos tiveram como consequência um funcionamento muito rigoroso e muito adequado das políticas que cada um de nós deveria prosseguir. Eu devo dizer-lhe que em todas as circunstâncias e em todas as ocasiões, nós, de acordo com o programa que nos comprometemos a cumprir no ato eleitoral respectivo, de facto funcionamos muito bem do ponto de vista da interajuda, do ponto de vista da comunicação e do ponto de vista da gestão do Conselho de Ministros. E, portanto, desse ponto de vista, eu quase que diria que talvez possa ser um exemplo de como a esse nível o Conselho de Ministros pode funcionar. Maria Celeste Cardona, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Agradeço mais uma vez a sua presença nesta manhã informativa da RTP. Bom dia.